Olá, amigos da TV Com, está começando o TV Com Debate Praia Grande. Antes de apresentar a nossa convidada do programa de hoje, quero lembrar você que você assiste o TV Com Debate de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui pelo canal 11 da NET, em todo o litoral. Você assiste também os nossos programas através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Pelo TV Com Debate Praia Grande, você assiste nossos programas a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e você pode recomendar também para os seus amigos. E aproveita, dá um joinha também e acompanha a gente, curte a gente no Facebook, que isso é muito bom. Você também pode participar do nosso programa, você pode dar sua sugestão, você pode sugerir um entrevistado, você pode sugerir um tema para a gente abordar aqui no programa, você também pode mandar suas críticas. De repente, tem alguma coisa aqui que não te agrada, manda lá que a gente vai consertando aos poucos aqui. Estamos fazendo que nem o piloto que aprendeu a pilotar o avião durante o voo. A gente vai consertando no ar. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que te ajuda sem você saber. Te ajuda sem você sentir. É uma psicóloga. Priscila Alves, ela é psicóloga, terapeuta sexual, palestrante, coach empresarial e mais um monte de coisas que a gente não vai abordar aqui, tá? Que só vou falar de psicologia aqui com ela hoje. Então, Priscila Alves com a gente no TV Com Debate de hoje. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Carlão. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. É um prazer te receber aqui também, né? Já não é a primeira vez que a gente faz entrevistas, já fizemos entrevistas em outros programas que eu já apresentei. Aí eu falei, vou trazer a Priscila novamente, que os assuntos que a gente aborda com a Priscila são sempre muito legais e interessantes e você vai achar com certeza isso. E já quero até avisar já no início do programa, Priscila vai voltar outras vezes aqui abordando outros assuntos. Então, se você está assistindo a gente e fala, poxa vida, a Priscila podia, o Carlão podia abordar tal assunto com a Priscila, manda através do inbox. Todas as comunicações que você quiser fazer com a gente, faça sempre através do inbox do nosso perfil no Facebook, tá ok? Não coloca na linha do tempo, mesmo porque nossa linha do tempo é bloqueada, e também não é legal você dar uma opinião sua lá na linha do tempo, não. Manda no inbox que a gente vai receber e a gente aborda. Então, quando a Priscila voltar aqui, você já pode ter mandado a sua pergunta, o seu tema, e a gente aborda com ela. Priscila, bom, vamos começar do começo, né? É sempre bom começar do começo. Sim, vamos lá. Explica para o nosso telespectador, o que é psicologia? Para que serve? Essa pergunta é bem importante, Carlão, porque ainda se tem muito estigma sobre a psicologia e ainda se tem muita falta de conhecimento, né, sobre o que é a psicologia e qual o papel, né, da psicologia na sociedade. A psicóloga ou o psicólogo e o psiquiatra ou a psiquiatra são tidos como médicos de doido, né? Antigamente se falava, né? É médico de louco, ninguém fala, aquela coisa. E não é verdade. Não, porque o sofrimento é algo que faz parte do humano, né? E a gente por muito tempo teve esse estigma do que era o sofrimento emocional, o que era sofrimento psíquico, poderia estar muito perto da falta do controle, que foi o que se chamou de loucura, né? A loucura foi... Teve uma época que era muito triste o tratamento, não é então, isso? por falta de conhecimento, quem sofria de doenças psicológicas, psiquiátricas na época, né? Doenças que entravam no psiquismo, eles eram isolados, né? Por quê? Por falta de conhecimento, de lidar com o sofrimento humano, por aquilo que não é compreendido. Foram pessoas que foram colocadas à margem da sociedade, quase como se a loucura fosse contagiosa. E fosse um ponto final de vida também, né? Porque a pessoa, já cansei de ver matérias em programas semanais, né? Revistas eletrônicas e tudo mais, onde as pessoas são jogadas lá e esquecidas, né? Porque na verdade o sofrimento humano, nesse nível, né, de quando você chega a uma doença que está num grau muito avançado, que muitas vezes não era cuidada, e às vezes era algo tão desconhecido, que quando eu entro em contato com o outro que está em sofrimento, o meu próprio sofrimento pode aparecer. Então o medo de quem estava fora, né, desse mundo, desse universo de sofrimento psíquico,
enlouquecer com quem estava adoecido fazia com que isolassem, né, quem vivia nesse sofrimento, nessa dor. Primeiro, para não aparecer para a sociedade, porque eram pessoas que poderiam dizer coisas e falar coisas que não poderiam ser ditas numa determinada época. Envergonhar a família, né? Tinha isso Sim, antigamente, até né? porque a pessoa, num momento que ela está numa crise, ela pode dizer coisas que às vezes não querem que seja dito. Então elas foram colocadas à margem da sociedade por muito tempo. Felizmente, hoje a gente já tem um outro entendimento da questão da saúde emocional, da saúde mental, que nós estamos hoje com um trabalho justamente de ter um trabalho em conjunto e sim, poder ter a pessoa em sociedade, desde que ela não esteja numa crise extrema, que precise realmente de um acompanhamento mais intensivo, para que todos podemos viver em sociedade, porque o sofrimento é humano e faz parte do humano, mas ainda se carrega muito estigma, né, sobre esse período em que se falava da loucura, né, e a loucura como algo que não podia ser visto, que não podia ser dito e que era algo que não fazia parte da sociedade, era excluído. Então agora, apesar da gente ter muito mais conhecimento sobre as questões emocionais, ainda existem alguns resquícios, né, desses estigmas, mas cada vez mais eu acho que assim, teu convite para cá, né, assim como a psicologia cada vez mais dentro de outros universos, vai transformando as questões emocionais muito mais próxima da sociedade. Porque nós Foi essa a ideia, né? Trazer você aqui justamente para tirar essa pecha, né, de coisa assim, quase que marginal, né? Porque no começo do século passado, quem tinha uma pessoa com transtornos, né? Não vamos falar doente mental, porque eu acho que não é nem o termo, né? Mas tinha algum tipo de transtorno, a família pegava envergonhada, mandava para casa de uma avó distante e esquecia dessa pessoa, né? Depois vieram os manicômios, né? Onde jogavam as pessoas lá e esqueciam. E a gente está no século XXI, acho que, sabe, existem terapias, N terapias, você vai falar já disso aí, remédios, né, num caso mais agressivo, que precise ser utilizado. Eu acho que hoje em dia a gente tem que, sabe, se acostumar com tudo, a gente se acostuma. O mundo está se transformando de tal maneira, né, que a gente está sendo chocado todos os dias com as novidades que aparecem aí, são coisas que deixa a gente de cabelo em pé em algumas situações, né? E acho que essa parte é muito importante a gente trazer aqui, por isso que eu falei, vou convidar de novo a Priscila para participar. A psicologia, ela veio, né, para abrir espaço, porque ela vem muito desse nascimento, ela já era pensada, né, pelos filósofos e depois, junto com a medicina, foi se percebendo que não existe só o adoecimento físico, existe o adoecimento das questões emocionais, porque nós somos seres que somos integrados, né? O corpo, o físico e o emocional, os dois são partes do humano, né? Uhum. Então, ainda não se falava muito disso, foi quando foi se construindo a ideia de que a gente precisava também cuidar e olhar para as questões subjetivas do homem, né? O seu entendimento sobre a vida, a chega a ser abstrato, sente, né? Porque você faz, por exemplo, a pessoa que tem colesterol alto, faz um exame de sangue, acusa. O médico vai lá, pega um remédio, passa para você, você toma o remédio, teu índice diminui e você está com controle. Agora, quando você tem um problema emocional, você faz os exames, está tudo bem, e aí? Você não está se sentindo bem. O exame não aparece num exame físico, né? Você não consegue, sai do laboratório, não sai né? do laboratório. Não é palpável, né? Ele faz parte, né, do Como é que a pessoa trabalha com isso, Priscila? Então, o que faz a gente ter o termômetro, né, que existe um sofrimento, é quando você percebe que a vida, a sua vida, né, a vida da pessoa que está vivendo algum tipo de problema, de alguma questão emocional, começa a ter restrições. Qualquer coisa que você esteja vivendo na sua vida, que esteja trazendo restrições à tua liberdade de ser, de existir e de fazer as escolhas por si, para o melhor para você, isso pode ser um sinal de que você está num sofrimento emocional.
Qualquer coisa. Qualquer coisa. Por Às exemplo, a pessoa não gosta de ficar em público, não gosta de aglomeração, não gosta de conviver com pessoas. Isso aí é sinal então, que ela... não gosta de conviver com pessoas. E por causa disso vai ter um evento, uma festa de família que eu gostaria de ir, mas vai muita gente e eu deixo de ir nessa festa porque as pessoas vão estar lá. Exato. Ou eu fui convidado para dar uma palestra em um determinado local e eu vou recusar esse convite porque vão ter muitas pessoas. O que acaba fazendo? Eu não posso mais ter liberdade sobre aquilo que eu gostaria de fazer com a minha vida. Eu começo a ter limitações. E se isso começa a ser repetidas vezes e começa a gerar um sofrimento nessa pessoa por estar com a vida restrita, aí você está no sofrimento emocional. E quando a pessoa não identifica que ela está sofrendo com isso, ela acha que, por exemplo, o fato dela não querer ficar não querer participar de um evento social, tá? É uma reunião da família, não vamos nem falar de trabalho, mas uma reunião familiar. A pessoa não quer porque vai ter muita gente e ela não gosta de ficar perto de muita gente, não se sente bem, ela se sente incomodada, mas ela encara isso como sendo natural. Então geralmente quem sofre é quem está em volta, né? Também acaba sofrendo. E essa pessoa, né? como é que a gente mostra para essa pessoa que ela está com um problema? Porque chegar e falar, você está com um problema. Essa pessoa não vai ouvir, se ela não está identificando, ela não vai acreditar em você. Então, por isso que a busca pelo tratamento, né, terapêutico, ele sempre vai ser uma decisão pessoal, né? A maioria das vezes, tirando casos extremos que a pessoa realmente entra numa crise que pode comprometer ou a integridade física dela ou de quem vive com ela, se não chegar nesse ponto tão extremo, que muitas vezes é o caso de algumas crises que se entra num comprometimento maior, aí a família decide por ela. Não sendo nesse nível, a decisão de busca de tratamento é sempre uma decisão pessoal. Quem vai decidir se aquele sofrimento é algo que está restringindo a vida ou que está causando sofrimento, o que acaba acontecendo com essas pessoas, Carlão, é que quem está em volta acaba sofrendo. E aí essas pessoas acabam indicando, a família acaba indicando para a pessoa que aquele comportamento ou que aquilo está gerando sofrimento em todos, e a pessoa, pelo vínculo, pelo cuidado que tem com quem ama, acaba indo. E aí, para ir para a terapia ou para ir para um tratamento sem querer, também a gente sabe que o processo ele não acontece da melhor forma. Mas se a pessoa vai e chegar lá e falar assim, não, realmente as pessoas que estão sofrendo com aquilo que eu estou vivendo e eu preciso olhar, aí ela pode entrar dentro do processo e realmente conseguir fazer o tratamento. Mas uma coisa que eu acho que é legal da gente falar sobre terapia, porque a gente ainda acha assim um pouco, né? É uma visão que ainda se tem, que quem vai para a terapia é quem está fazendo algo como se fosse culpado, né? Ou que fosse algo que está errado. E na verdade a terapia ele é um processo muito voltado para você para você poder cuidar do teu sofrimento emocional. E às vezes não sou eu que estou fazendo algo. A terapia ensina a pessoa a conviver com ela própria. Ela aproxima a pessoa de si mesma. O objetivo da terapia, né, o papel do processo terapêutico é poder estar dentro desse espaço, que é um espaço em que as coisas podem ser ditas, onde você pode entrar mais perto, em contato com os teus sentimentos, com aquilo que você vive, com a tua maneira de entender e sentir o mundo, porque é muito particular. Sim. Por isso que o processo ele é feito individualmente, porque dentro desse processo, a maneira como você significa o mundo, interpreta o mundo, é muito particular. E a maneira como você já viveu o teu passado e o que você busca para o teu futuro é muito subjetiva. Então, o processo ele é esse universo que você vai descobrir junto com o teu terapeuta de sentido de vida, né? E aí lá, nessa construção, a gente vai conseguindo perceber aonde são os pontos que estão gerando sofrimento. E é um trabalho que eu falo que é a 4 mãos, né? Você junto com o teu terapeuta vai enxergando coisas que às vezes não estavam tão claras e elas vão começando a aparecer. Então, o sofrimento às vezes não é causado porque você está errado. Não, é porque tem algo acontecendo na sua vida ou no seu Eu acho que em mundo. todas as vezes a pessoa não está errada, a pessoa está sendo influenciada por alguma coisa que não está bem no entorno dela.
né? Que causa isso para ela, entendo eu, não sei. Você entra numa coisa bem legal, né? Até a abordagem que eu sigo, né, ela fala justamente sobre isso, né? Uma das definições que a gente tem é que o homem é o ser no mundo com o outro. Então, a nossa maneira de enxergar o homem é que nós somos naturalmente um ser no mundo com o outro. Então, a gente tem 3 solicitações a partir daí. A nossa própria solicitação de ser, que é poder se aproximar daquilo que é seu realmente, e aí, diante de tantas solicitações externas, poder não ouvir tantas vozes, ou ouvir todas as vozes, e poder tomar a decisão escolher pessoal. A sua. Escolher a sua, né? E dá um exemplo. Consegue exemplificar? Eu acho que uma das coisas que a gente vê muito hoje, que eu acho que é um exemplo que dá para a gente tornar assim, bem concreto, é, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais, elas estão ali te convidando para muitas coisas, né? Eu acho que assim, a internet, a tecnologia nos convida para muitas coisas e às vezes você precisa escolher o que daquilo ali te serve, né? Porque eu vejo tal pessoa fazendo a viagem para tal lugar e eu falo, nossa, eu preciso conhecer esse país, ou eu preciso conhecer esse lugar, como eu não fiz essa viagem ainda? Ou então eu vi... Aí a pessoa não tem condição financeira de fazer e começa a sofrer. E ela acha que aquilo serve para ela, mas ela não fez a pergunta se realmente aquilo é o caminho que ela quer, se é a escolha dela. Ou então vê alguém seguindo um determinado caminho na carreira. E ela fala, nossa, eu preciso superar ele, eu preciso ser um profissional mais bem-sucedido. E aí você vai construindo caminhos que às vezes não tem muito a ver contigo, né? A questão maior é assim, você se perguntar se as escolhas que você está fazendo são escolhas que têm a ver com o que você quer para a tua vida. Porque é muito fácil de você ir para as coisas que o mundo está te colocando sem se perceber em relação ao que realmente é importante para você. E na terapia, a pessoa consegue enxergar isso, Priscila? Então esse é o papel, né? Esse é o primeiro passo e eu considero o mais importante, né? Você poder... Porque isso aí, no ponto de você, como terapeuta, conseguir ajudar a pessoa a identificar, porque não é você que fala, certo? Assim, é a pessoa que descobre, né? Sim. Que enxerga. Você conseguir chegar para essa pessoa e dar sinais para que ela consiga se orientar, tem que ter uma empatia muito forte entre terapeuta e paciente. Sim, eu acho que o que é mais importante dentro da terapia, Carlão, é o vínculo, né? O vínculo que a gente estabelece. Como é que se estabelece esse vínculo? Como é que você faz? Como eu faço? Sim, confiança é primordial, essencial, né? Uma coisa que a gente, lógico, dentro da psicologia existem várias abordagens, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Até recentemente eu fui falar na Unisantos, na Semana de Psicologia para os estudantes, falar um pouco isso, né? O fazer do terapeuta, né? Porque a gente fala tanto do paciente e às vezes para o estudante que está saindo da universidade... Sim, tem que mostrar como é que é o terapeuta, né? O fazer do terapeuta. Lógico que cada terapeuta tem sua maneira de fazer. Mas eu acho que, assim, algumas coisas precisam ser colocadas e a gente vai colocando isso dentro do processo. O processo terapêutico é um processo sigiloso, né? Tudo que a gente trabalha dentro da terapia, ele é sigiloso. Ele só diz respeito ao terapeuta e ao paciente. Não existe gravação, a pessoa, por exemplo, quem está nos assistindo aqui agora e está achando legal esse bate-papo da gente e fala, poxa, eu tenho me sentido meio mal, sabe, me sinto infeliz, não sei se é minha profissão, não sei se é meu casamento, não sei se é minha namorada, não sei se é a relação que eu tenho com meus pais, ou a falta de relação com os meus pais. Quer dizer, a pessoa não sabe, ela sabe que existe alguma coisa errada, mas não consegue identificar. Mas, né, como a gente está falando desde o início do programa, existe aquele negócio do estigma. Sim. Né? Que a pessoa tem aquela preocupação, poxa, eu vou chegar para essa moça, vou falar uma série de coisas particulares minhas, né? Primeiro que já tem aquele negócio, né? Poxa, o que ela vai pensar de mim? Então, uma das coisas que a gente fala é isso, né? Que a terapia, ela não tem um papel de julgamento, né? Não é um lugar para julgamento, muito pelo contrário. Tudo pode ser dito, tudo pode ser colocado
esse vínculo, né, ele tem que abrir espaço para que eu possa me mostrar, porque nessa tarefa, terapeuta e paciente, que junto nós vamos descobrir aonde está o sofrimento e o que pode ser feito. Como você falou, pode ser às vezes a pessoa está tão distante dela mesma que ela não sabe se é o casamento, às vezes ela vê que tem algumas coisas, mas ela aprendeu a conviver com aquilo e acha que tudo bem, né? Ou às vezes pode ser alguma culpa que a pessoa carrega de algo que ela fez e quando ela fez ela não achou que era errado ou não achou que foi uma escolha ruim e depois ela foi passando a ver de outra forma e acaba carregando aquilo e aquilo pode gerar um sofrimento. Ou pode ser uma ansiedade por algo que está por vir no futuro. Então o que a terapia vai fazer? Com que junto o terapeuta e o paciente vão enxergando aquilo e aí a gente vai podendo clarear, entender melhor, eu digo não entender, mas compreender melhor aonde está a dor. E dentro da nossa construção como ser humanos, nós somos seres que estamos sempre vindo a ser, né? Nós não estamos prontos, né? Sim. Quem você era há 10 anos atrás, não sabe quem seria o Carlão de hoje, Sim. né? Você foi se construindo e foi se tornando quem você é hoje. Só que o que você precisou fazer? Escolhas, né? Renúncias. Opções, renúncias. E olhar para o teu sonho, né? Todo o nosso fazer, né? Por que a gente está aqui hoje, né? Por que a gente escolheu? Porque, de alguma forma, isso faz sentido. A gente está sempre vivendo o nosso presente com uma história daquilo que a gente já viveu, mas olhando para o nosso futuro. E dentro desse processo terapêutico, a gente vai fazendo essa construção, né? De tudo que você já viveu, como você olha isso e o que está aparecendo hoje na tua vida que pode ser uma causa de sofrimento, para que você possa olhar para o teu futuro com mais sentido. Porque é uma das coisas que eu vejo muito hoje, Carlão, as pessoas fazendo muitas coisas e muita ausência de sentido na vida. Fazem coisas que não tem nada a ver com ela. Nem né? sabem. Faz porque é legal colocar no Facebook, né? Faz porque é legal fazer no Instagram. Hoje em dia, o hit é selfie, fazer foto, tudo que você vai fazer. Tem gente que fotografa prato, vai comer no restaurante e fotografa o prato. Aí pega o copo de refrigerante, olha, eu estou tomando refrigerante não sei o quê. Olha, não sei, sabe, de repente eu tô viajando, aí eu tô lá longe, tô lá na Europa, aí eu peguei um refrigerante lá num sabor que aqui no Brasil não tem, né? Aí eu falo, caramba, a Priscila gosta desse refrigerante. Aí eu tiro uma foto e mando para a Priscila, falo, olha Pri, aqui nesse país tem um refrigerante com um sabor diferente que não tem no Brasil, olha que legal, é uma delícia. Eu não estou fazendo isso aqui para deixar você com água na boca, lógico, eu deixei a Priscila com água na boca, mas eu não estou fazendo, eu estou fazendo para quê? Amanhã ou depois, se você falar, puxa, eu vou fazer um passeio, vou passear pela Europa, pô, o Carlão esteve lá naquele país, ele tomou aquele refrigerante, eu vou ver se eu acho. Né? Você usa como um parâmetro, mas as pessoas, o que eu noto muito é que as pessoas estão usando as redes sociais para mostrar o que não são. Eu até brinco, eu falo que as redes sociais editam a vida, né? Você vive várias coisas. Você consegue dizer, sabe, na rede social a pessoa consegue mostrar que eu, por exemplo, eu sou um cara de 80 quilos, tenho 1,90 m de altura, olhos azuis ou verdes, e na realidade eu não sou. Eu acho que o problema não é a rede social, mas é como se vê a rede social. Exato, né? Como se usa, porque ela é uma ferramenta. E como se lê também, né? Porque a grande questão é assim, que às vezes a paciente chega no consultório achando que aquilo que ele está vendo da vida do outro equivale à vida do outro. E ali são pequenos recortes, né? Sim. Ali são pequenos recortes com Photoshop, editado. Com carinha bonitinha, com efeitos de Snapchat da vida. Sim. E aí, se eu faço uma leitura que aquilo é a vida do outro e vou fazer uma comparação com a minha vida e aquele recorte da vida do outro, eu estou muito distante, né? Você vai ficar constantemente frustrado, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Sim, isso é uma coisa que, assim, a tem rede até social... uma música que fala, né? Como do Barão Vermelho, né? Que
rir é legal, mas rir de tudo é insano, né? É idiotice, uma coisa assim, é um termo um pouquinho mais forte. Eu não lembro agora, mas a música do Barão Vermelho é muito legal. Exatamente. E né? fala isso, porque ninguém é alegre o tempo todo, como ninguém deve ser triste também o tempo todo. Sim. Todo mundo tem os seus altos e baixos, né? Eu Sim. acredito que seja isso. A felicidade, a tristeza, as angústias, todas essas coisas fazem parte. Eu acho que tem que existir uma para valorizar o outro, né? Eu acho que assim, nós somos esses seres, o ser humano é esse ser que anseia coisas, tem sonhos, tem desejos, muitos a gente vai realizar e outros não. E tem coisas que a gente, para escolher, a gente tem que renunciar, né? Para você poder estar casado, você renunciou a estar solteiro. Para você poder ser pai, você renunciou a não ter filho. A vida é sempre feita de escolhas. Sim. E às vezes a gente pensa que dá para você viver uma vida como se você não fosse ter faltas. E a vida feita por muitos sonhos realizados, por muitas metas atingidas, ela te traz realização, te traz felicidade, mas a gente vai ter nossos momentos de tristezas, e isso é normal, desde, como você falou, não se torne uma constante. Até porque a tristeza, ela pode ser um sinal de que tem algo na sua vida que você precisa cuidar, né? Às vezes a gente está deixando alguma coisa importante um pouco de lado, e o estar triste não é, né? Você perder uma pessoa que você ama, você sair de um casamento, você perder um emprego que era importante para você, esses processos fazem parte da vida, né? De todos, né? Os processos de perda, de luto, e às vezes tem coisas que são até necessárias para você poder ir em busca de algo que é mais significativo, uma carreira, por exemplo. Você às vezes deixa uma relação de amigos, de convivências tão importante, porque aquilo valeu a pena, faz parte da tua história. Ou você acha que vale a pena e tem que tentar, pelo menos, sim, né? Sim, mas está indo em busca de algo que faça sentido, sim. Né? Então, eu acho que assim, você poder saber que existem coisas que vão fazer falta e existem outras que vão te trazer felicidade. E isso faz parte da nossa existência, né? Nós somos esse ser que temos momentos de felicidade, temos momentos de tristeza. Agora, eu acho que a gente precisa resgatar muito a questão do sentido da vida, né? Como nós estamos cuidando de nós e do sentido da nossa vida, diante, como você falou também, das solicitações do mundo e da solicitação do outro, porque quem vive contigo também tem expectativas em relação a você. Sim, com certeza. Vamos fazer o seguinte, estamos falando de alegrias e tristezas, mas nós vamos para o nosso intervalo. Não fique triste que a gente volta já já e eu continuo aqui com Priscila Alves, psicóloga, que está conversando aqui com a gente hoje, está explicando desses males que tumultuam a cabeça da gente. Voltamos já. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. Antes da gente dar continuidade com o nosso bate-papo aqui com Priscila Alves, psicóloga, eu quero lembrar vocês que vocês nos assistem de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pelo canal 11 da NET, que é a TV Com, no litoral de São Paulo, tá? E também você nos assiste através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. O nome é meio comprido, mas somos nós, estamos aqui. O que você faz? Todos os programas que passam no canal 11, tá? Que são veiculados, que vão ao ar no canal 11, também vão para o nosso perfil no Facebook. Então você pode assistir a qualquer momento. Você está gostando da entrevista com a Priscila? Quer ver mais de uma vez? Legal! Ah, sabe, você assistiu o programa às 7 horas da noite, mas o seu marido chegou mais tarde em casa, estava trabalhando, e você acha legal ouvir o que a Priscila falou. Então, convida o maridão, pega o computador, liga, joga lá na tela da TV ou assiste na tela do computador, direitinho, vocês assistem junto, dá para dar uma pausa, bater um papinho, conversar, o que você acha, né? Solta a pausa, continua. É para isso que serve a internet. A internet a gente tem que usar a nosso favor. Então, aproveite nosso perfil no Facebook e assista os nossos programas e indique para as pessoas que você conhece também, que acha que o nosso tema é interessante, indique para essas pessoas. Se você quer participar, participe mandando sua mensagem para a gente através do inbox do nosso perfil. Aí você pode ficar à vontade, mande suas perguntas, sugestão de entrevistado. Pô, Carlão, entrevista fulano de tal, a gente corre atrás do fulano de tal e vamos entrevistar o fulano de tal aqui e vamos fazer as perguntas que você quer fazer, tá ok? Vamos continuar no nosso bate-papo com Priscila Alves, que é psicóloga,
terapeuta sexual. Vai voltar aqui um dia para a gente falar sobre terapia sexual, falar lá no outro canal que a gente eu apresentava um programa. Foi um programa que deu um ibope assim, violentíssimo, quando falou, e não tem baixaria, viu gente? Isso aqui, estamos falando de terapia sexual, não pense em bobagem, é coisa séria, tá? Porque ela é uma profissional. É pouco falado, né? É pouco falado e é meio mitificado, né? Sim. Então, Tem quando a pessoa espaço. fala sexual, pensa que é sacanagem, né? E aqui não, a gente vai falar de coisas sérias, de situações que afligem as pessoas. Eu acho que vai ser muito legal. Foi muito legal no outro programa e com certeza vai ser nesse aqui também. Ela também é palestrante, é coach empresarial e é mais um monte de coisa que eu nem vou ficar perdendo muito tempo aqui, que senão eu gasto o tempo que ela teria que falar falando eu. Bom, no primeiro bloco nós explicamos direitinho o que é psicologia. Ela falou da terapia, que é esse tratamento todo, dessa sequência, né, de sessões e tudo mais. E entrou na parte das cobranças, essa coisa toda que você, sabe, você se cobra muito, de repente você não sabe por que você está se cobrando, se realmente é isso que você quer ser. É isso, Priscila? Sim. Às vezes a pessoa fala, eu quero apresentar um programa de televisão, quero sentar no lugar do Carlão, mas de repente não é a tua praia. Né? A tua praia, de repente, é você fazer edição. Eu vou editar, eu quero deixar o programa bonitinho. Você gosta de uma coisa e pensa na outra. E não faz bem para você isso. Isso cria o quê? Uma ansiedade em você. E é sobre justamente a pergunta que eu vou pedir para a Priscila explicar para a gente agora. O que é essa doença, ansiedade, que aflige assim uma parcela enorme do mundo? Sim. A ansiedade, Carlão, ela é algo que ela pode ser natural e faz parte da vida e não ser algo que seja realmente restritivo a uma vida saudável, ou ela pode ficar num grau tão elevado que aí sim ela passa a ser algo que limita a pessoa de viver com uma qualidade de vida ideal e aí passa a ser algo que exige um tratamento. Quando a ansiedade é positiva? A ansiedade ela é positiva quando ela me movimenta. Então, por exemplo, eu estou ansiosa porque eu tenho uma festa. Então, eu vou me preparar para a festa, vou comprar roupa, vai no cabeleireiro, vai comprar uma roupa, ansiedade gostosa. Sim, é uma ansiedade, eu vou preparar, por exemplo, o meu aniversário. É uma ansiedade, mas é algo que eu consigo fazer, eu consigo ter liberdade de ver, mas aquilo me deixa... olhando para o futuro, mas com movimento, conseguir fazer todas as outras coisas. É uma ansiedade que te leva a produzir, sim, a criar, sem te causar restrição nem dores, vida. né? Nem sensação ruim. Não tem sensação ruim. Ela tem, né? Ela pode te deixar um pouco mais acelerado, ou vou desenvolver um trabalho novo, um projeto novo, estou ansioso. Isso faz parte, né? Isso não é necessariamente um adoecimento. Pode ser algo que faz parte, pode ser positivo, e ter um grau de ansiedade é bom, né? Porque senão também tem uma apatia. Senão a pessoa fica muito apática, né? Aos projetos novos e aos desafios. Isso faz parte. Agora, quando ela passa a ser ruim... Era a segunda parte da pergunta que eu ia fazer, que nem precisava, né? Porque se eu perguntei a parte boa, agora já vai falar a parte ruim. Qual é o momento em que a gente identifica a ansiedade, que a gente fala, isso não está me fazendo bem? Então, principalmente quando ela começa a te restringir em coisas, em tarefas do teu dia a dia. Então, por exemplo, você para poder, às vezes, cumprir um compromisso de levar um filho na escola ou chegar no trabalho, aquilo já te gera ansiedade. Ou você vai apresentar algum projeto, ou você vai desenvolver algo no trabalho. Essa ansiedade, por exemplo, vou levar meu filho na escola. Essa ansiedade, como é que eu identifico? Ai, que saco, eu tenho que levar meu filho na escola. Não, eu vou levar meu filho na escola, eu tenho que estacionar o carro, tenho que parar em fila dupla, o guarda vai encher minha paciência, vai me dar uma multa. Geralmente a ansiedade ela está ligado com a ideia de que no futuro, que aí pode ser a curto prazo, né, ali, minutos, horas, algo pode dar errado. É sempre olhando que aquilo que está por vir pode acontecer de um jeito errado. Então eu posso ter medo ou preocupação em relação ao que está por vir. Pode estar relacionado com algo que eu acredito que pode sair de um jeito que eu não vou ter controle e eu não vou saber lidar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação e no trabalho e eu posso falar algo que o meu chefe não aprove.
Ou eu posso chegar atrasada com meu filho na escola e meu filho vai perder aquele dia de estudo. Então, é algo que eu vejo que pode sair do meu controle e eu não vou conseguir lidar. E aí não faz. Ou não faz, ou é sempre com muito sofrimento. Né? Porque a ansiedade ela pode gerar a atitude de se esquivar da situação. Então, por exemplo, não fuga. Você se evita se colocar nessa situação. Aí você começa a restringir a qualidade de vida, né? Porque aí você deixa de poder fazer coisas. E o correto é o quê, Priscila? Encarar? Então, bater de frente com um problema que está te incomodando? Isso realmente causa superação? Então, quando está num grau que já está restringindo assim, o ideal é você fazer um acompanhamento psicológico, né? Perfeito. Porque tem a ver já com algo que você já está tendo dificuldade de cuidar. E o apoio do terapeuta, né, o apoio do psicólogo, ele vem justamente para ver qual é a tua maneira de lidar com aquilo que te coloca em sofrimento. Porque tem uma leitura tua do mundo, ou um jeito de significar o que você vive no mundo que está te colocando em sofrimento. Quer dizer que quando a pessoa sente uma ansiedade de alguma coisa, mas ela consegue realizar essa coisa e sai tudo bem, ela fala, puxa, estava com medo, né? Mas deu tudo certo. Sim, ela conseguiu. Até aí é uma coisa natural da vida. Sim, a ansiedade ela faz parte, ela foi lá, realizou e consegue viver as outras coisas que ela quer na vida dela com liberdade, né? Liberdade de poder cuidar de tudo que é importante para ela, sem gerar restrições nos relacionamentos, sem gerar restrições nas escolhas que ela quer realizar, sem deixar de viver coisas que ela considera importante e com uma qualidade Uma pessoa, de vida, por né? exemplo, Priscila, a pessoa vai fazer uma viagem para um país distante. Eu já falei, acho que no final do bloco passado, negócio do refrigerante, né? Vamos lá, digamos que eu tenho vontade, Carlão tem vontade de conhecer a Alemanha. Tá? Tenho vontade de conhecer um país onde tudo funciona direitinho. Tá? Aí me preparo, guardo dinheiro, me programo, consigo a viagem. Aí quando está tudo preparado, minha mala já está pronta, eu falo, caramba, eu vou para a Alemanha. Estou ansioso. Aí eu vou para a Alemanha, eu desço lá no aeroporto, falo, estou na Alemanha. Passo meu tempo na Alemanha, volto para casa. Quando eu chego aqui, eu sinto uma alegria muito grande de falar, caramba, eu consegui fazer uma coisa que eu tinha medo ou ansiedade, fiz, deu tudo certo e eu estou aqui de volta. Parece que foi uma conquista. Isso é benéfico? Sim, quando você consegue superar, né? Às vezes é um desafio, algo que... Porque é uma coisa simples, né? Porque você comprou um pacote de viagem, você foi para um país, né? Você visitou esse país que você tinha vontade, você voltou para a sua casa, para o seu país, para a sua terra, você voltou para o Brasil, para Santos, para aqui, para a Baixada, você está na sua casa novamente, você fala, caramba, né? Nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso e eu consegui. Então você se sente bem com você teve uma vitória. Sim. Isso é positivo. Positivo, porque você está enfrentando algo que, apesar de ser desafiador, você foi lá, fez, realizou, e aquilo para você te trouxe ganhos que você considera importante. E mesmo que você tenha que ter lidado com alguns fatores desconhecidos, né? Porque Sim. Uma viagem, outro país, outra língua, a ansiedade para algumas pessoas está muito ligado a isso, né? Ao desconhecido, ao não saber o que está por vir. Porque se a gente for pensar... Isso o medo do desconhecido, essa ansiedade pelo desconhecido, ela já entra nessa parte do patológico, digamos? Da doença, né? O que o DSM-5, né, vai considerar que já entraria num grau que precisaria, assim, que já é um adoecimento mesmo, é quando começa a comprometer a vida da pessoa por um período mais longo. Então, geralmente, a gente considera um período de 6 meses, a pessoa vivendo num sofrimento, numa ansiedade, aquilo ali constantemente, a gente considera que realmente já está comprometendo, né? Você viver diariamente com uma ansiedade... 6 meses antes de ir para a Alemanha, então a pessoa já está roendo as unhas, eu estou com medo. Se for a respeito de um fato específico, a gente não vai considerar que porque é um evento novo e pode gerar um estresse, uma ansiedade natural. Tá. Agora, o que a gente começa a considerar algo que é um sofrimento grande, que em relação às outras coisas da vida, né?
Então, para eu Coisas trabalhar, mais normais do dia a dia. do dia a dia, Então, para eu trabalhar, eu me sinto ansioso, como eu vou falar com uma determinada pessoa sobre uma decisão que eu tomei ou que eu preciso me colocar numa situação que é diferente, eu sinto um sofrimento, fico dias pensando naquilo ou não consigo falar. Aí você vai vendo várias situações do dia a dia da pessoa que é como se assim, ela tivesse com os nervos à flor da pele, tipo, extremamente em situação de alerta. E aí começa a comprometer o sono. Uma coisa que vai acontecer daqui a alguns dias estraga toda a qualidade de vida anterior dela. Sim, Aí já é considerado já como uma doença. Porque na verdade a gente começa a sentir assim, por exemplo, que a pessoa tem uma irritabilidade, uma qualidade de sono ruim. Existem alguns sintomas que vai dando essa medida. Quem vai fazer essa avaliação é o clínico, né? Mas você, para procurar o processo terapêutico, você não precisa necessariamente de um diagnóstico. Se você sentir que o teu sofrimento, que a tua maneira de viver já está te incomodando, o processo terapêutico ele não exige um diagnóstico para que você faça um tratamento, né? A terapia ela pode ser um apoio. Hoje em dia a gente já fala até que o psicólogo ele serve até como alguém que vai te ajudar a se desenvolver emocionalmente, né? Que nem a gente tem o personal trainer. Por que a gente não pode ter um profissional que te ajuda a desenvolver as questões emocionais? Porque lidar com muitas coisas que às vezes não é tão fácil para você é algo que pode te colocar em contato com coisas que você sozinho não teria tanta facilidade. Até porque vocês têm o embasamento técnico da coisa. Sim, não é uma relação de um amigo, né, que você conta. É técnico, né? Você estudou para isso, você se aperfeiçoa, você estuda dia e noite, né, a respeito desse assunto, até para poder orientar bem as pessoas, né? Essa ansiedade toda, esse sofrimento todo. Sofrimento emocional, né? Até uma coisa assim que a gente fala, né? Não é algo que você veja, né? Não tem um exame que te mostre, mas você sabe quando você está vivendo uma situação que te gera um sofrimento que começa a comprometer a tua vida. E é você que é a pessoa que vai avaliar se você precisa de ajuda ou não, né? O terapeuta, digamos que eu tenha coisas que me incomodam, todo mundo tem, Sim. Tá? Aí eu falo assim, puxa vida, eu acho que mudar aqui do litoral vai ser a solução dos meus problemas. Vou morar em Minas Gerais. Você, como profissional, me ouvindo, fazendo a terapia, aquela coisa toda, no final, no caminho, você consegue me dar balizamento para eu sentir se isso realmente que eu penso é o certo? Me dá clareza para eu poder identificar se é certo ou se é errado? Eu acho que essa pergunta é bem interessante, Carlão, porque ela fala justamente, né? Às vezes a pessoa, você está falando disso, me fez remeter algumas coisas que, às vezes o paciente que começa a terapia fala. Ele fala assim, às vezes a gente não fala que está fazendo terapia, ou quando você fala, as pessoas falam assim, por que você não conversa com um amigo? Né? Você falou, qual a diferença de você conversar com um amigo e você levar as suas questões para a tua terapia? O amigo vai tentar colocar a opinião dele, você não dá a sua opinião, Exatamente. Você analisa o problema da pessoa e dá balizamento técnico. Na verdade, o que a gente faz na terapia? Ajuda a pessoa a se aproximar de si mesmo. Se enxergar. É esse o propósito do processo terapêutico, para que a pessoa possa estar mais próxima de si mesmo e perceber quais são as próprias escolhas. Então, por exemplo, em relação a essa questão de mudar de cidade para poder ter uma vida melhor, a gente vai poder junto olhar, né, o que você acredita que essa viagem, essa mudança de cidade pode trazer de ganhos, quais vão ser as renúncias, o que mais está envolvido que essa viagem poderia te trazer diferente do que você está vivendo hoje. Então, tudo isso está relacionado a se aproximar mais de você para que você possa tomar decisão, porque não é o terapeuta que vai fazer isso, mas ele vai junto contigo te aproximar dessa escolha. Porque conversar com um amigo, cada um tem uma visão de alguma coisa. De repente eu chego e falo, eu quero mudar para Minas, mas o meu amigo odeia Minas Gerais. Ele vai tentar tirar da minha cabeça, não, cara, não vai para Minas, vai para o Rio Grande do Sul, que é melhor, lá tem churrasco todo dia, Sim. Aquela coisa toda, né? Porque cada um tem uma opinião, não é o caso do terapeuta. Não. Né, do psicólogo, Sim. Da psicóloga no seu caso. Você está ali, você ouve,
né? Você vai buscar subsídios na pessoa para que a pessoa te passe mais informações, para que você possa dar dicas. Eu vou dizer dicas, tá, gente? Mas não são dicas. Eu estou tentando trazer a informação aqui de uma forma bem palatável para todo mundo, tá? Então, na realidade, a psicóloga, o profissional, ele faz a pessoa se enxergar. Então, eu diria, dá dicas para que você veja em você mesmo se a mudança para Minas Gerais é a melhor coisa para você. É isso que você falou, é bem... Ou você quer fugir de alguma coisa e o fato de ir para Minas não vai resolver o problema. É um exemplo que eu acho que em relação a essa questão da viagem, por exemplo, eu estou aqui, né, de repente no Brasil, vivendo, e aí surge uma oportunidade ou profissional ou porque eu conheço alguém em outro país e quero me mudar, né? Às vezes as pessoas fazem essa mudança de ir para outro país. E essa decisão, às vezes, é uma decisão que vai ser levada para terapia, se a pessoa tiver um processo terapêutico, não necessariamente que ela vá para terapia por essa questão, mas assim, olhar para todas as renúncias que estão implícitas nessa decisão. Então, por exemplo, se eu estou indo para me casar, eu estou deixando minha carreira, como que é isso para mim, né? E o que o terapeuta vai fazendo? Ele vai junto com o paciente, olhando como que é para o paciente abrir mão dessas coisas que ele vai deixar, por exemplo, no país, e em busca de algo que ele acredita em direção ao futuro dele. Porque todas as nossas decisões, Carlão, é sempre em busca daquilo que a gente acredita que está por vir, que são os nossos sonhos, nossos objetivos. Que a gente sempre procura o melhor, né? Ninguém Sim. procura o pior, senão aí é malucão mesmo. Aí não, né? Porque a pessoa procurar as coisas que vai te fazer mal não é uma coisa sã. Né? Então, mas a questão é que às vezes a pessoa está num tanto sofrimento que ela até não consegue mais planejar, sonhar, e deixa até de conseguir abrir um pouco mais o futuro dela, porque só consegue ver que o dia a dia dela já é muito dolorido. A pessoa quer fugir, né, na realidade. Então a gente... É nesse ponto aí que entra o suicídio? Olha, o suicídio, né, que é até um ponto bem importante da gente falar, porque tem acontecido, assim, um número grande de suicídios, e até acho um tema assim bem importante da gente falar, mas eu falo que o suicídio ele está muito ligado a você querer tirar a dor. Quem tira a vida... Fuga, né? Fuga completa, né? Quem tira a vida não quer tirar a vida, quer tirar o sofrimento. Só que acredita que a única forma, ou naquele momento acredita que a única forma de tirar a dor é tirando a vida. E aí a pessoa tira a vida para não estar mais em contato com a dor. Então, é um caso que, né... Claro que você já teve contatos profissionais, muitos, né? Numa situação dessa. No consultório, a gente atende muito caso de pessoas com ideação suicida, que a gente fala, né? O desejo de tirar a própria vida. E aí eu acho que é um ponto realmente que a gente está vivendo, assim, um adoecimento muito grande. Eu não sei, né? A gente fala assim, a gente aumenta cada vez mais o nosso número de diagnósticos de depressão e de ansiedade. E tem um outro questionamento que a psicologia faz, será que antes não existiam ou não se diagnosticavam essas pessoas, não se sabia e olhava muita gente adoecendo e morriam por outros motivos e não se olhava para a questão emocional, mas ela não deixava de estar lá. Sim. É que hoje, como a gente tem mais proximidade com a psicologia e com as questões emocionais, a gente está mais perto do tratamento psicológico e do tratamento psiquiátrico. Mas quando se chega a esse ponto de querer tirar a própria vida, é que a vida está muito esvaziada de sentido. Porque o que faz a gente querer cuidar da nossa vida é você ver que vale a pena você vir aqui, você realizar o teu trabalho, você cuidar da sua família, cuidar de quem você ama e realizar os seus projetos. Quando você começa a ver que não tem mais sentido e aí cada vez mais a dor vai tomando espaço, a ideia do suicídio pode aparecer. E nesse caso, a gente recomenda que precisa de uma ajuda, né? Porque é muito difícil, às vezes, a família amparar sozinha e às vezes a pessoa também não fala com a família, né? Então, são que deve ser muito triste, né? Eu participo de 1 milhão de grupos de internet. A internet, para mim, é uma ferramenta maravilhosa de trabalho.
Torna tá? mais próximo muitas coisas, né? Tudo. E a gente acaba recebendo coisas assim que chocam. No caso de suicídios e tudo mais, eu já vi vários vídeos e vejo. Eu acho uma ambiguidade, né? Porque no mesmo instante que é um ato extremo de covardia, né? De fuga, é um ato extremo de coragem, né? Porque eu fico perdido nesse meio, você entendeu? Eu fico ali, olho aqui, olho ali, eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa... Porque a pessoa tem coragem de encostar uma arma na cabeça e dar um tiro, eu sei lá qual é a forma que a pessoa faça. É um negócio tão violento para mim, no meu entender, que eu sou sincero, eu fico absolutamente perdido numa situação dessa, sabe? E é por isso que eu te perguntei, tá? Eu saí um pouco do roteiro, tá? A gente, antes do programa a gente conversa e tudo mais, não tinha entrado no assunto isso aqui, foi por isso que eu perguntei até saindo um pouco do roteiro, de você me desculpe se eu te coloquei uma situação complicada. Acho que é importante falar sobre isso, porque até agora tem uma campanha, né, que é o Setembro Amarelo, que é justamente um mês dedicado para a informação, porque tem assuntos que são muito... ainda tem muito tabu, e o suicídio é um deles, né? Não se tem muita divulgação na imprensa e tem muito tabu. A única coisa que a gente ouve na imprensa é que o número está crescendo. Sim. E o suicídio está crescendo em países desenvolvidos, com qualidade de vida excelentes. Sim. Tá? Os países mais desenvolvidos do mundo é onde tem maior o número de suicídios. Aqui no Brasil não é muito divulgado, mas tem muito suicídio. Sem muito suicídio. Você entendeu? E é um negócio preocupante, né? Porque aquilo que eu acabei de falar para você, eu ainda não sei, tá? Eu não sei se eu vou conseguir entender um dia se é um ato de coragem ou é um ato de covardia. Agora você falando dos países desenvolvidos e do suicídio lá, né, do alto índice, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, Carlão, que eu acho que assim, é tanto em relação ao suicídio como em relação à própria depressão e ansiedade, aquela questão assim, quando eu coloco um ideal de como eu deveria ser, ou como deveria ser minha vida, e aí eu vou na busca desse ideal e eu não aceito quando eu não me encaixo nesse ideal que eu construí. Aí o que você acaba criando? Você acaba criando uma distância entre aquilo que você está vivendo e esse ideal que você gostaria de ser. Então, muita gente, em alguns países, acaba tirando a própria vida por ter um ideal de como deveria ser, por exemplo, em relação ao sucesso ou à família, e por não ter essa resposta de si mesmo, acaba achando que a vida não tem sentido por isso. E é um motivo também de grande causa de ansiedade, né? Quando eu coloco um ideal de como a vida tem que ser, porque hoje em dia, assim, existe uma idealização de que eu vou ser super e master em tudo, e às vezes, algum momento da minha vida eu preciso me dedicar um pouco mais à carreira. Eu acho que a gente ter consciência das nossas limitações é muito legal, né? Sim. E eu estou aprendendo isso, Priscila. Depois de velho, eu estou aprendendo isso. Tem certas situações em que as pessoas me perguntam alguma coisa, eu falo, eu não sei. Sabe, em outras situações, em outras épocas, eu correria para a internet, ia estudar, ia mergulhar para aprender, para dizer, eu sei. Sim. Mas eu vi que não tem motivo, né? Eu simplesmente chego e falo, você sabe? Não sei. É tão simples, é tão rápido e é tão desopilante, você entendeu? Não sei. É a questão do limite, né? Você saber poder dizer até onde você dá para ir. E é confortável, porque tem certas coisas que não é que você não sabe. Você tem alguma ideia, mas não te interessa saber. Sim. Você entendeu? E se dá o direito... Me dou o direito de dizer, eu não sei como eu não estou nem aí. Sim. Você entendeu? Comer formiga, não estou afim. Não tem essa vontade, né? Você entendeu? Não estou afim, não quero saber. Você edita o programa? Não, eu não edito. Por quê? Porque eu não sei. Tá? Tem o Paulo aqui que edita o programa, tranquilo. Ele entende disso, ele faz. Né? Eu faço aqui meu papel aqui, bem ou mal, mas estou aqui fazendo, estou tentando fazer o meu melhor. E eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto, né? Porque eu não tenho necessariamente para apresentar um programa de televisão, eu não tenho que saber ligar o transmissor, eu não tenho que saber instalar a antena, eu não tenho que saber fazer edição, sabe? Eu não tenho que saber montar uma câmera, montar um microfone. Você entendeu? Não sei.
É poder fazer as escolhas daquilo que é importante na vida, Exato, né? exato. Eu acho que essa questão da escolha é justamente o ponto que te dá o limite daquilo que você quer e daquilo que você vai renunciar, para que você possa ter um cuidado melhor com o tempo da tua existência, porque a gente tem um tempo de vida e que esse tempo ele seja bom, né? Porque nós somos finitos e a nossa finitude faz com que a nossa vida possa valer muito a pena, por a gente ter um tempo final. Precisa valer a pena, né? Por ter um tempo final, o tempo que a gente está aqui, a gente pode fazer com que esse tempo seja um tempo bom, né? E não dá tempo de fazer tudo e viver tudo, mas que a gente possa viver as escolhas que são sentido para a gente, né? Eu acho que isso que a gente precisa resgatar, né? O contato com o que realmente faz sentido na vida. Escolher as decisões e abrir mão de algumas coisas que não tem tanto valor, né? Estamos chegando ao final do programa? Já estamos chegando ao final do programa. Conversamos aqui, batemos um papo longo. Logicamente você vai voltar aqui, claro. Sim, tá? Já está com o maior convidada. prazer. Está convidada. E vocês que estão assistindo aí em casa já sabem, já pode mandar suas perguntinhas para a gente. Tá? Que a Priscila vai voltar aqui, a gente vai falar, fala do assunto tal, fala de síndrome do pânico. Faltou o quê, Priscila? Falou pânico. Falamos de ansiedade hoje, né? Que é o começo de tudo, né? Na verdade a gente tem assim uma série de diagnósticos, mas eu acho que o que é importante a gente ficar, Carlão, é com que existe espaço para que a gente possa cuidar das questões emocionais, existe espaço para que a gente possa se aproximar mais da vida que a gente gostaria. E esse papel é nosso, né? Cada um vai ter que ter nas próprias mãos o cuidado com si mesmo. E procurando a ajuda sempre de um profissional habilitado. Isso aí é a melhor coisa que existe. Que no caso aqui do assunto em pauta é a Priscila Alves, que é psicóloga, é terapeuta sexual, palestrante e coach empresarial. Você está vendo os contatos da Priscila que estão aqui na tela. E eu agradeço você, Priscila, pela tua participação aqui com a gente, por ter batido esse papo aqui comigo e com nossos telespectadores e com os internautas também. E já refaço o convite que você volte, tá? Em breve a gente vai agendar, ver aí tua agenda, teus compromissos, para que a gente volte aqui e converse outros assuntos. E você que está em casa nos assistindo aí na internet, aproveita, manda a sua pergunta, sugestão de tema, tá? De repente a gente não abordou alguma coisa aqui que você quer que a Priscila fale. Então, é só mandar para a gente. Tá ok? Obrigado, Priscila. Obrigada, Carlão. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. A gente está junto no programa. E vocês, meus amigos que nos acompanham aí na TV Com, o programa chegou ao final. Nos assistam amanhã, nesse mesmo horário. E então, assistam também no nosso perfil do facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Até amanhã.